Estamos de volta. Endocardite, você já ouviu falar sobre ela? É uma infecção que geralmente acontece em pessoas que têm algum tipo de lesão no coração. De bem com a vida. Este era Fernando, conhecido como Dudu Delude. O sorriso largo foi a porta de entrada para uma bactéria mortal. Depois de 2 canais maltratados, ela atingiu o coração de Delude, provocando uma endocardite, que é uma infecção. Ele foi sentindo dores nas pernas, dores no corpo todo, parecendo dores de cansaço físico. Ele tinha muita sudorese à noite, ele sentiu dores de cabeças isoladas, febres bem isoladas. Dudu procurou um médico. Depois veio uma internação imediata, até que o organismo não resistiu. Tomando antibióticos para estabilizar um pouco essa bactéria, para eles fazer uma intervenção cirúrgica. Nisso, ele deu um AVC dentro do quarto, foi aonde o caso dele agravou. Tanto a questão neuro, como os outros órgãos, porque aí ele foi dando problemas renal, problema de pulmão, o coração também já estava conseguindo bombear tanto sangue, aí foi aonde não deu. Dos dias que ele internou para falecimento, foram 29 dias. A endocardite é provocada por bactérias, fungos, geralmente em quem já tem lesões no coração. Eles caem na circulação sanguínea e se alojam no endocárdio. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. Aos 28 anos, Kelly tem 2 problemas no coração. Claro que saber disso não foi fácil. Apesar de serem pequenos, por se tratar de coração, é uma coisa que te deixa já numa situação assim de preocupação, vamos dizer. Para ficar tranquila no dia a dia, segue à risca as orientações médicas. O cardiologista me indicou que eu tome uma Bezentacil de 21 em 21 dias, que é para que eu não corra o risco de pegar nem inflamações e nem infecções. E também, quando eu faço, por exemplo, um tratamento dentário, independente do grau que seja, se seja simplesmente uma limpeza ou se seja um canal, uma retirada de um dente, eu tenho que ter uma orientação juntamente com o meu dentista, para que, igual, por exemplo, 1 hora antes de eu ser atendida, eu preciso tomar 4 comprimidos de 2 gramas de amoxicilina, que é justamente para me ajudar nesse processo de não correr risco de pegar inflamação ou uma infecção ali na hora do tratamento. Disciplina respeitada, vida normal. Eu costumo não levar isso como ai meu Deus, eu tenho um problema e eu corro risco de vida. De jeito nenhum. Eu estudo, eu trabalho, né, sou casada, tenho uma vida ativa normalmente. Exercício físico não é por uma questão médica, é por uma questão de gostar. Eu acho que você tem que gostar de você e é bom você se sentir bem. E para entender melhor sobre a endocardite, estão comigo hoje Dr. Marcelo Caetano, mestre especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e o cardiologista Rodrigo de Almeida. Bom, a gente até explicou ali, né, na reportagem o que é a endocardite. Dá para a gente explicar mais ainda, doutor Rodrigo, para as pessoas entenderem o que é isso? Endocardite é uma infecção da válvula do coração. Nosso coração, ele circula sangue. Para que o sangue obedeça só um sentido, ele precisa ter válvulas que abram quando o coração bate e a hora que ela vai encher de novo a válvula fecha. Nós temos 4 válvulas. Essas válvulas são formadas por um tecido muito delicado. E esse tecido pode, quando machucado por algum problema, ou genético ou adquirido durante a vida, ele pode estar favorável ao alojamento de bactérias. Bactérias que estão circulando na circulação, estão andando na circulação por algum motivo. Ou porque eu machuquei, ou porque eu mexi no dente e aquela bactéria entrou na hora que eu estou fazendo a limpeza, ou fazendo uma cirurgia, ou fazendo um procedimento médico. E essa bactéria circulando no coração, ela se deposita, se aloja ali na válvula e começa a crescer. Isso é endocardite, é uma infecção da parte de dentro do coração. Difícil de ser tratada, exige doses altas de antibiótico durante 4, 6 semanas, e em alguns casos até mesmo a cirurgia, para trocar aquela válvula que foi, às vezes até degenerada pela bactéria. Então às vezes você tem que trocar. Nem todos os casos são cirúrgicos, mas é uma doença
prevenível, né? Essa alegria dessa moça falando, é uma doença que a gente não deveria ter se seguisse corretamente as recomendações médicas. E por isso o trabalho em parceria do cardiologista e do dentista, doutor Marcelo. No caso, o senhor tem pacientes assim que têm problemas no coração e que chegam ao senhor para poder fazer o tratamento da forma correta? Como é que é isso? Sim, nós temos sim. Acontece o seguinte, que a manutenção de infecções bucais, alguns procedimentos realizados pelos cirurgiões dentistas podem aumentar o trânsito de bactérias pela corrente sanguínea e, consequentemente, essas bactérias podem alojar, colonizar algumas regiões do coração. Portanto, cabe a nós, profissionais da odontologia, detectar quais são os pacientes que têm o risco, que têm a predisposição ao desenvolvimento da endocardite bacteriana, principalmente, e associar com o procedimento que será realizado para detectar se há necessidade ou não da realização de uma antibiótico profilaxia, que foi o que a moça relatou há algum tempo atrás. Né? Alguns procedimentos nos pacientes que têm essa predisposição ao desenvolvimento da endocardite, nós temos que realizar uma cobertura antimicrobiana em busca de se evitar o desenvolvimento da endocardite. É uma proteção, né, digamos proteção. assim. E quem faz parte do grupo de risco? Quem é que está no grupo de risco? São as pessoas que têm problemas no coração e que são verificados ali com o médico de confiança, doutor Rodrigo? Isso. Então, olha, a gente conversou antes da entrevista. Sim. Tudo parte de um princípio, eu tenho que cuidar bem da minha saúde. Depois que eu nasci, não. Até mesmo antes de eu nascer, a minha saúde já está sendo vista e cuidada. Quando criança leva ao pediatra, ele usa esse equipamento aqui, que é um estetoscópio, ele é um ampliador de som. E o médico, ele vai escutar se as válvulas cardíacas estão com o som adequado, o som anatômico, o som funcional. Qualquer alteração onde existe turbulência de fluxo, gera um sopro. Então, toda pessoa que tem um sopro cardíaco, quando um médico clínico geral avalia, ele deve passar por um especialista, um cardiologista, que vai aprofundar mais essa investigação. E vai fazer um ecocardiograma, um outro exame e definir se aquele sopro é uma doença ou não. Se não for doença, não tem nada o que fazer, é apenas uma alteração que a pessoa tem e ela vai ter a vida normal. Se for doença, já faz parte do grupo de risco. Então, sopro, onde uma das válvulas do coração está com algum problema, esses pacientes são pacientes de risco. E eles, não só com o tratamento odontológico, mas qualquer outro procedimento que envolva a possibilidade de ter bactérias na corrente sanguínea, quer ver uma coisa simples? Tatuagem. Olha. Né? Se fazer uma tatuagem, outra coisa, se colocar um piercing, esses procedimentos que muitas vezes os adolescentes vão lá e colocam frequentemente, existe até uma infecção no local, eles fazem circular. E eu já tive pacientes que por uma colocação de um piercing tinham um sopro cardíaco, teve endocardite e teve que ficar 6 semanas no hospital tomando antibiótico, e a válvula depois é lesada, vai ter que acompanhar pro resto da vida. Então, com saúde não se brinca. Então, existe uma recomendação. Por que se proíbe adolescentes, jovens de se fazer piercing? Por que se proíbe de fazer tatuagem? Por causa disso. Mesmo que exista todo o cuidado higiênico, assim como tem no dentista todo o cuidado higiênico, a possibilidade de se passar bactérias para a corrente sanguínea é alta. Né? Então, o seu clínico de confiança faz uma avaliação simples e depois, se tiver alguma alteração, te encaminha para o especialista para definir se precisa ou não. Agora, o doutor Marcelo nos passou aqui que existe um protocolo da Sociedade Americana de Cardiologia, né, que os dentistas seguem no caso de pacientes desse grupo de risco, né, doutor Marcelo? Sim. Que tem antibiótico, alguns por via oral e outros das pessoas que não conseguem por via oral. Via intravenosa. Como é que é isso? Como é que é esse procedimento, doutor Marcelo? Eu estava até conversando com o doutor Rodrigo o seguinte, a realidade dessa predisposição infecciosa do norte-americano é diferente da população brasileira pelo hábito, pela cultura de como a população cuida da própria saúde. Indiscutivelmente, o protocolo medicamentoso é muito semelhante, né? Para os pacientes que não são alérgicos às penicilinas, a dose recomendada única é de 2 gramas
no caso por via oral, 4 cápsulas de amoxicilina 1 hora antes de determinados procedimentos. Isso tudo prescrito pelo médico, né? Vamos deixar claro. Não, tem que haver esse contato, não, essa inter-relação entre a odontologia e a medicina. Arriscado. Né? Mas o fato é que a nossa grande preocupação é que esses pacientes que têm essa alta predisposição ao desenvolvimento da endocardite passem por algum procedimento sem essa cobertura antimicrobiana. Né? Porque alguns procedimentos são descartados e são muito simples, como por exemplo na minha área a colocação de uma banda ortodôntica, um procedimento simples, mas que pode sim aumentar a bacteremia transitória. Então alguns pacientes têm uma alta predisposição ao desenvolvimento dessa doença. Pacientes que geralmente têm válvulas cardíacas, regurgitação, defeitos congênitos septais, prolapso da válvula mitral, algum paciente que já teve anteriormente o quadro da endocardite infecciosa e outros mais, que está até com a sua produção aí. O tratamento, vocês me disseram aqui, ele é difícil, mas assim, é possível, claro, né? Existe a preocupação, mas com essa cobertura... Isso. O tratamento, ele, na maioria das vezes, ele tem sucesso, apesar de ser uma doença grave. O que a gente tem que entender é que, ao primeiro sinal de que alguma coisa não está ocorrendo bem, que a gente viu igual no último bloco, o paciente falando sobre, eu comecei a passar mal. Então, ao primeiro momento que você sentiu que você está com febre, alguma coisa não está bem, está com calafrio, aquele cansaço, procura o médico. Né? Alguns diagnósticos de endocardite passam desapercebidos. A febre persiste e o médico às vezes passa por 3, 4, 5 vezes no pronto-socorro em alguns médicos para depois descobrir a endocardite. Então, o grande segredo é, alguma coisa não está bem com você, procure ajuda, né? E não se dê por satisfeito se você ainda continuar se sentindo mal, porque o diagnóstico é difícil de ser feito. O diagnóstico, para você ter uma ideia, ele é feito por especialista, colhemos o sangue, várias amostras, para fazer a cultura, fazemos exames, e a gente soma vários fatores para se chegar ao diagnóstico de endocardite, porque o tratamento é prolongado. O tratamento é internação hospitalar, não tem outro tratamento, com antibióticos intravenosos em doses altas, por um prazo de 4 a 6 semanas. Fica aí a dica do Dr. Rodrigo Penha de Almeida, que é cardiologista, Dr. Marcelo Caetano, dentista. Obrigada pela participação de vocês e quem sabe a gente não volta a falar mais sobre isso. Obrigada pela participação.